Gostaria de passar a palavra ao senhor Cândido Emanuel Viveiros Sá Filho. Seja bem-vindo. Vai fazer o uso do microfone. Pois não. Eu gostaria de colocar o slide aqui. Pois não. Inicialmente, dizer que é uma alegria estar aqui, agradecer ao Dr. Rogério Sack, ao deputado Gutenberg, que nos convidou, nos deu a honra de estar aqui presente, ao deputado Gurgel, representa aqui toda a Comissão de Constituição e Justiça da nossa Câmara de Deputados, tá certo? Uma reverência especial, porque onde existe desembargador, advogado, obviamente bate continência, né? E o nosso querido colega Salatiel, que é essa simpatia que nós vimos a conhecer aqui hoje. Mas o nosso problema, nossa questão aqui, na realidade, prezados presentes, senhores e senhoras, né? Enfim, deputados e deputadas presentes, é realmente uma emenda constitucional. É a chamada PEC 160, que visa alterar a Constituição no sentido de criar um teto para os juros bancários. Acho que todos nós aqui concordamos que existe uma exorbitância, existe um absurdo, né? Está em todas as manchetes o tempo inteiro. Então a gente vê o seguinte: lucro sim, abusividade não. Porque pegando inclusive as suas palavras, deputado Gurgel, ninguém é contra, obviamente, o sistema bancário, nem pode ser. Nós estamos no regime capitalista, nós estamos em um regime que nós somos favorável, obviamente, à atividade dos bancos. Ela é extremamente necessária à sociedade. Banco gera crédito, banco gera desenvolvimento, obviamente, de todo o comércio, a indústria, mas esse crédito não pode sufocar a sociedade, e é isso que está acontecendo. Portanto, o banco ter lucro não é ofensivo, né? Como o deputado muito bem colocou aqui. O problema é quando esses lucros passam a fazer parte das manchetes dos jornais. Todo final de ano a gente vê no Jornal Nacional, nos grandes jornais de circulação, banco teve lucro de 386%, 400%. Então aí eu pergunto aos senhores, qual é a empresa no Brasil hoje que tem uma lucratividade desse nível? Quer dizer, não existe nem perto, quanto mais de 380%, 400%. Então, senhores, o problema todo está no chamado spread bancário. O spread bancário, que é o que a gente trata justamente aqui neste nosso livro, que se chama Os Bancos no Banco dos Réus, né? É um livro que tem, evidentemente, esse nome chamativo, mas eu repito, não é especificamente contra os bancos, é apenas discutindo essa questão. Eu trouxe aqui para os membros da mesa e para a Comissão de Constituição e Justiça. Será um prazer depois passar às mãos dos senhores. Mas o problema do spread bancário, que é o quê? Né? Finalmente vamos entender o que é esse spread bancário. Ele é a diferença entre o que o banco paga para captar o recurso e quanto esse banco cobra para emprestar esse recurso. Então há um engano na sociedade brasileira, e aí está a sabedoria, querido desembargador Elpidio, né, da famosa taxa média de mercado, porque a questão não é quanto é a taxa média, a questão é por quanto o banco capta aquele recurso, porque se ele vai na conta do doutor Rogério, né, para emprestar ao deputado Gurgel, ele pega na conta do doutor Rogério 100 mil, na conta corrente, portanto, a zero. Ele não remunerou absolutamente nada. E emprestou a 3%, a gente faz, que juros baixos, 2%, 3% é baixíssimo, o mercado cobra 6%, 7%, mas não está. É uma lucratividade de 300%, 3%, porque ele captou a zero.
Não sei se os senhores estão entendendo o que eu quero dizer. Isso é a questão do spread bancário. Então, onde tem que se verificar não é taxa média de mercado, até porque essa taxa média é um engodo. Como muito bem colocou aqui, também aqui o doutor Rogério, doutor Pino, doutor Salatiel, o próprio Banco Central ele não garante essa taxa média. É um conjunto de informações que os bancos passam para eles, e essa conversa de taxa média, no fundo, querido desembargador Elpidio, é para enganar o judiciário, é para evitar que nas ações judiciais que se movam contra os bancos, evidentemente se pegue um parâmetro correto. Por isso que eu reputo essa PEC, deputado Gurgel, de extrema importância, deputado Gutenberg, de extrema importância, porque ela é crucial, sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento do país. Então, o spread, minha gente, é o que o banco recebe do mutuário, menos o que ele pagou pelo custo do dinheiro que ele emprestou. Isso é o famoso spread. Aí é onde reside a caixa preta dos bancos, É o que faz o lucro dos bancos tão altos e tão exorbitantes como a gente vê hoje. Vamos ver o que é que diz hoje o artigo 192 da Constituição Federal no seu caput. Isso é o que está na Constituição hoje, hein? Diz o seguinte, diz que o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. O parágrafo 4º do artigo 173 da Constituição Federal estabelece que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. O que eu quero dizer é o seguinte, isso já está na Constituição. Aqui eu citei 2 artigos da Constituição. Portanto, não sou eu que estou dizendo, não somos nós que estamos dizendo. Aí vem um grande calcanhar de Aquiles que o nosso querido desembargador também, Elpidio, tocou muito bem, que é a famosa súmula 530 do STJ. Mas essa súmula, desembargador, se Deus quiser, com a aprovação dessa PEC 160, ela perde, obviamente, sumariamente, a sua existência. Hoje, o STJ entende o seguinte, que nos contratos bancários, da impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, por ausência de pactuação ou pela falta de juntada de instrumento dos autos, aplica-se a taxa média de mercado. Olha aí a famosa taxa média de mercado, que é uma bênção para os bancos, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Bom, agora, obviamente, por que o STJ acha isso? Ele acha isso porque não existe essa limitação que a PEC 160 está querendo criar. Não há um teto, Então, se existir esse teto de 3 vezes a Selic, como os senhores estão querendo criar aqui hoje, altera completamente, cai esse terrível entendimento dessa súmula 530 do STJ. Bom, aqui, meus queridos, nós vamos para o problema da taxa média de mercado. Essa famigerada taxa média de mercado. Desembargador Elpidio, que hoje é advogado, a gente, quando chega para falar com os juízes, com os desembargadores sobre essa taxa média de mercado, a gente chega todo arrepiado, desembargador, porque é difícil. Essa é uma grande pegadinha que o banco colocou no Judiciário Nacional, porque você fazer o juiz entender que a taxa média de mercado não existe, que aquilo não é justo, porque só o nome taxa média já é uma maravilha, porque se é uma taxa média, algo mais justo do que a média de taxas, não. Mas, na realidade,
como foi colocado aqui, o Banco Central não estipula taxas de juros nem mínima nem média. Ao contrário, ele pega informações dos bancos, que vão desde aqueles bancos tamboretes, que cobram valores absurdos, né, até os grandes bancos também, que muitas vezes cobram valores menores, e aí jogam taxas médias, enfim, que variam exorbitantemente. O assunto é muito grande, né, para a gente, pequeno tempo, mas já estou acabando, com certeza. Portanto, eu só queria dizer com relação às taxas médias, que elas não representam a ausência de abusividade. Muito pelo contrário, taxa média de mercado é a prova cabal da presença de abusividade. A taxa média de mercado está colocando o devedor na mão dos bancos e promovendo, evidentemente, a famosa abusividade, que é proibida no Código de Defesa do Consumidor, ao qual os bancos estão submetidos. Muito bem, aí vem a grande pergunta, que eu acho que é o que os deputados, os senhores estão, deputados e deputadas, buscando, né? O que é bom para a sociedade brasileira? O que é que nos interessa? O que nos interessa, e esse é o verdadeiro problema, nenhum advogado, aqui devem ter vários presentes, consegue que o banco, o desembargador, leve isso. Nós requerimos desde 1995 em nossas petições lá na Cândido Sá Advogados Associados e não conseguimos obter esse tipo de informação, né? Que se haja transparência no custo de captação dos bancos. Por quanto o banco capta aquele dinheiro? Isso é que a gente pode avaliar a abusividade ou não. Se ele capta zero na conta corrente, ele emprestar 3% é abusivo, porque ele está tendo 300% de lucro, não é? Que os bancos apresentem esse spread efetivo das operações em análise com demonstração dos custos efetivos de captação e despesas. Ou seja, que haja transparência nas relações bancárias. É isso que a gente precisa, transparência. A PEC 160, eu faço aqui um pedido também, né, uma colocação, e nos dispomos a ajudar no que for necessário, que essa PEC 160 não vá para depender de lei complementar, porque senão nós vamos parar, querido desembargador Alpídio, naquela de lá dos 12% ao ano. Vão se passar anos e não vai se estabelecer esse teto de 3 vezes a Selic, que é um teto alto, relativamente alto, é bom para os bancos, não é? Os bancos lucrarão tranquilamente, não é? Mas ela não vai também sair daqui, não vai sair do lugar se for para ter lei complementar. Mas eu só para finalizar, eu queria dizer, quem está dizendo isso aqui não é Cândido Sá, não é doutor Rogério, não é doutor Elpídio, não é doutor Salatiel, quem está dizendo não é o deputado Gurgel, me perdoe, o deputado chegou aqui, Gilson Marques, quem está dizendo, deputado Gutenberg, é o novo presidente do Banco Central. Ele disse o seguinte: minha missão é combater o spread, diz o presidente do Banco Central em 27 de agosto de 2019. Então, é uma consciência que existe no país. É uma consciência que existe no Executivo, é uma consciência que existe no Legislativo e é principalmente uma consciência de que se nós não alterarmos isso, nós não teremos crédito, o país não vai girar, né? A indústria não vai receber crédito, as pessoas não terão condições de ter acesso a crédito e vão, como foi muito bem colocado aqui, desde aqueles mais pobrezinhos até as grandes indústrias, eles irão sofrer cada vez mais
com juros simplesmente absurdos, escochantes, abusivos e que são ilegais. Mas é preciso que se tome uma providência com relação a essa ilegalidade. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor, já finalizei, e é uma alegria dizer que estamos aqui não só para contribuir hoje, mas para contribuir sempre quando for este assunto, porque eu acho que contribuir sobre esse assunto é ser patriota. Eu milito muito na área médica e também muito com problemas de planos de saúde. Eu sempre comparo, porque, na minha opinião, existe um desequilíbrio também nessas questões de plano de saúde, porque os vetores caminham em sentido opostos, né? Então, o plano vai no vetor, os hospitais em outros, os médicos em outros, e por aí vai. Aqui também. Os bancos vão num sentido, o consumidor vai no outro sentido, às vezes o governo em outro sentido. Então nós precisamos alinhar esses vetores para o bem da sociedade, que é isso que com certeza os deputados e as deputadas aqui presentes de todo o Congresso Nacional, de toda a Câmara querem. Muito obrigado, é uma alegria enorme, uma felicidade. Disponha da Cândido Sá Advogados Associados, agradecer ao nosso querido Sérgio Henrique, que está ali também, que é coautor do livro, grandemente matemática, e que nos ajudou muito e que nos ajuda a depurar as fórmulas que existem nos contratos bancários, que não são poucas. Se vocês soubessem quantas fórmulas existem em 2 folhinhas de contrato bancário, a gente fica boquiaberto. Muito obrigado e um bom dia. Bom,